E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao encontro de hoje. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir gentilmente que vocês, depois do vídeo, não vai sair agora, tá? Depois do vídeo, vocês acessem o nosso perfil do Instagram, tá bom? Lá tá rolando um sorteio em prol de promover o nosso perfil e lá vai estar uma foto explicando melhor sobre esse sorteio, belezinha? E também, né, antes da gente começar a discutir sobre o nosso tema, vamos rezar, né? Vamos pedir para que Deus possa abençoar esse encontro de hoje, tá bom? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, vamos lá. Bom, o tema de hoje é ser cristão. E para começo de conversa, a gente tem que entender que todo batizado é cristão. Então, todas as pessoas que são batizadas são cristãos, entendeu? É o momento em que a criança, né, ou a pessoa deixa de ser criatura e se torna filho ou filha de Deus. Então, isso é um ponto crucial. Ser cristão é todo ser que é batizado, beleza? Todo aquele que é educado na fé e todo aquele que tem como Jesus como molde na sua vida. De como que ele vive, de como que ele lida com as coisas, com os problemas, né? Com as pessoas. E aí vocês devem estar se perguntando agora, mas, poxa, Pedro, é só isso? É só ser batizado e ter como molde Jesus na minha vida? E a resposta é não, pessoal. O buraco é muito mais embaixo. E tem muitas coisas que a gente tem que fazer para ser cristão de verdade. E, em primeiro lugar, em uma ação e situação que a gente tem que ter para ser cristão, é ter o compromisso com Deus e com a igreja. E por que eu falo isso? Quantas das vezes a gente deixa de rezar, né? A gente deixa de rezar um terço, né? De falar de Deus por situações bestas, por coisas pequenas. Que a gente deixa de lado essas ações. Quantas das vezes? Quantas das vezes a gente deixa de ir para a missa? A gente deixa de receber a comunhão? Que a gente, mesmo indo, a gente deixa de prestar atenção na homilia do padre, por exemplo. Muitas das vezes a gente não se dá o compromisso de fazer essas pequenas ações e que tornam a gente cristão de verdade. E é muito fácil a gente ter essa nomeação de cristão, mas não fazer por onde. O cristão de verdade anuncia Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo, para todos ao seu redor, sem exclusão e sem pessoas específicas, para todo mundo. E aí eu te pergunto, você faz isso? Você tem esses tipos de comportamento? E não precisa me responder, tipo, tá vindo na tela do celular e falar sim, não precisa. Pegue isso que eu te falei e reflita sobre isso. Ou melhor, eu vou reformular a minha pergunta. Você é cristão? Aí você se pergunta, né? Sou cristão? Será que eu sou cristão? E pense aí, reflita. E por favor, não vai pensar que você só é cristão porque você é batizado, como eu tinha falado. Existem vários complementos que tornam você cristão. O batismo, ele é fundamental, ele é a chave e ele é o começo de tudo para a vida de um cristão. Mas existem outras coisinhas que formam o cristão de verdade. Então, não é só porque você é batizado que você é cristão, não. Tá? Você faz por onde para ser cristão? Pense aí, beleza? Pessoal, e vocês não têm ideia do quanto que o sacramento do crisma, que vocês estão fazendo agora, tem muita ligação com esse tema de ser cristão. E vocês vão me entender melhor. E primeiramente a gente tem que entender o que é o crisma. E o crisma é a confirmação do batismo. Certo?
Mas aí vocês devem estar se pensando, poxa, Pedro, mas o que isso tem a ver? Eu não consegui ver ligação nisso que você acabou de falar. E, pessoal, é simples, muito simples mesmo. Normalmente, as pessoas, né, que são batizadas, foram batizadas quando eram pequenas, quando eram crianças. Até tanto se você for, sei lá, fazer uma pesquisa, né, entre todo o crisma, quase todo mundo foi batizado quando era pequena, quando não tinha noção das coisas, quando era um neném de colo, muitas das vezes. E com isso, vocês concordam comigo que no momento que eu fui batizado, quando eu era uma criança ainda, de colo, dependente do meu pai, da minha mãe, não que eu não seja hoje, mas muito mais dependente dos meus pais, eu tinha ciência do que era ser cristão, do que, por exemplo, é a igreja, do que é Deus, por exemplo? E a resposta é não. Eu não tinha ciência do que era aquilo. E aí, com o passar do tempo, eu fui começando a ver o mundo, fui começando a ver as coisas de Deus e fui começando a me conhecer. E aí que tá. O crisma, ele entra nisso. O crisma é a confirmação do que você fez quando você era pequeno, de quando você não tinha noção das coisas, e você confirma que você é filho de Deus. E confirma o seu batismo que você fez, provavelmente quando você era criança, quando você não tinha noção de nada. Fora que, com tudo isso que eu acabei de falar, o crisma, ele entra muito também na questão de ser cristão, na questão de que a pessoa que está indo atrás do sacramento do crisma percorra por uma caminhada. Uma caminhada que não é fácil. Por exemplo, o nosso crisma aqui é de 2 anos. Gente, sério agora, 2 anos, todo sábado, mesmo horário, as mesmas caras. É um trabalho difícil. E ainda depois de mais velho. E por que eu falo depois de mais velho? Porque normalmente, quando a gente é criança, quando a gente faz, por exemplo, quando a gente tá naquele tempo da catequese, por exemplo, a gente tem um pai e uma mãe para ficar enchendo o saco, né? Enchendo o saco, entre aspas. Desculpa, mãe. Mas quando a gente tem um pai para pegar a gente, para levar pro encontro, para brigar, para levantar, para acordar cedo, para ir, para fazer atividade e tudo mais, é mais fácil. Tem alguém lá para ficar te ajudando, para te apoiando. Quando você vai fazer o crisma, dificilmente seu pai ou sua mãe vai pegar no seu pé para você fazer, ou para você seguir, ou até muitas vezes para você ir. O crisma, ele parte muito de você. Até entanto, na reunião de pais que a gente teve com seus pais aí, a gente enfatizou muito isso, de que o jovem, ele tem que ir se ele quiser. Se ele não quiser ir, ele não está preparado para receber esse sacramento. Vocês entendem? Então, vocês concordam comigo que o crisma é um sacramento sério, né? Um sacramento da maturidade, e que o crisma é um dos passos para você ser um cristão de verdade? Mas se ainda não ficou claro para você o que é ser cristão, né? E se eu sou cristão, eu vou dizer algumas coisas que cristãos de verdade fazem. Cristão reza, cristão perdoa, cristão pede perdão, cristão vai para missa, cristão anda com o Pai, né, que é Jesus. Cristão ama sem limites. Cristão é templo do Espírito Santo. Cristão é caridoso. Cristão é feliz. E por último, cristão é a igreja. E com tudo isso que eu falei, vocês devem estar pensando assim, poxa, Pedro, mas tem muita coisa que eu não faço. Tem muita coisa que eu não acredito. E tem muita coisa que eu não tenho entendimento. E aí que tá, pessoal. O ser cristão também é procurar se renovar a cada dia. É procurar ser melhor do que o dia anterior. Nunca é tarde pra gente começar a ser cristão de verdade. E não faz mal também você cair. Em questão, por exemplo, de rezar. Hoje você reza, passa uma semana em constante oração.
e aí chega na próxima semana, você não reza mais. E por acontecer isso, você deixar de rezar, você pensar que você não é cristão por conta de um erro, de uma queda que aconteceu no passado. Então lembre-se, ser cristão é se renovar a cada dia e querer ao máximo agradar a Deus. Então, ser cristão é se renovar a cada dia e a cada momento. Lembrando também que o ser cristão é uma decisão diária que a gente tem que ter. E a gente tem que se questionar. Será que eu estou sendo cristão? Será que esse tipo de comportamento que eu estou tendo é de um cristão de verdade? Será que isso agrada a Deus? A gente tendo essa mentalidade e essa forma de pensar, eu tenho certeza que você vai começar a trilhar o caminho que Deus quer. Bom, pessoal, esse foi o encontro de hoje. Fico muito agradecido a quem assistiu todo ele aqui, né? Chegou até aqui o final. Muito obrigado mesmo, sério, tá? Eu peço que se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, ou com o Lucas, ou com os outros catequistas de cada comunidade, ou da paróquia, entendeu? E a gente vai estar à disposição para qualquer esclarecimento e para qualquer dúvida. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e um ótimo final de semana, tá bom?